Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e hoje nós temos como convidado especial o Luiz Gustavo Comelli. O Comelli eu conheço desde a época que ele trabalhava no Sebrae Paraná, junto com o César Rissetti. O César Rissetti agora foi para o Sebrae Nacional e o Comelli está no Distrito. O assunto de hoje é inovação aberta, mas nós vamos começar por inovação corporativa. Por que, Comelli, esse processo se tornou tão importante nessa época? Olá, Marcos, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí, bom esse histórico, né? Essa questão de jornada de Sebrae aí, o quanto tempo a gente se conhece trabalhando com inovação. Realmente, agora é um tema muito em voga, né? A inovação corporativa, a inovação aberta, essa urgência pela inovação, coisas que a gente já vinha tratando há um bom tempo dentro do mercado e que, com a questão da pandemia, acelerou-se muito o processo de digitalização das operações, dos processos, né? Como sobrevivência, inclusive, e funcionamento das empresas. E aí isso tornou agora uma pauta quentíssima, né? E a urgência por se digitalizar, por transformar e por entender que a inovação ela é um pilar fundamental da sobrevivência e da competitividade dos negócios, a gente agora precisa falar, e não só falar, mas fazer inovação na prática. Então, do um ano para cá, esse tema ficou não mais como uma sugestão de pauta nas corporações, mas como uma condição de sobrevivência, né? Comelli, nós podemos contextualizar sobre modelos de inovação, como a de inovação fechada, P&D e fornecedores, para chegar no modelo de inovação aberta de ecossistema? Podemos. Essa é uma forma de pensar, né? Hoje, se a gente puder traçar um paralelo entre o que tem sido feito ao longo das últimas décadas sobre inovação, a gente caracteriza geralmente como uma inovação fechada, porque, em geral, todo o processo de construção de novos produtos, de melhoria, ela era feita dentro da empresa, com todos os recursos abarcados ali dentro das organizações, né? As nossas empresas, desde o processo aí de Revolução Industrial, mas chegando no final do século passado, aí nessa transição, eles se concentraram muito em internalizar os recursos de toda a inteligência. Então foram embarcando áreas de tecnologia, marketing, dados e também outras áreas que suportam, né, a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então aí ficou muito indoor o conhecimento, e o que a gente percebe agora é que destravar essa busca por soluções, né, olhando para o ecossistema externo, está sendo dolorido para algumas organizações, as mais convencionais, mais tradicionais. Então a gente consegue contextualizar que a inovação antes se dava no âmbito de stakeholders, numa demanda da grande empresa, muito em ir buscar pontualmente o que ela precisa, porque ela já detinha os recursos e o conhecimento para grande parte do que ela precisava. O mundo mudou, hoje não é assim, as organizações já não detêm todo o conhecimento necessário para responder rapidamente ao mercado. Então isso também tem transformado a forma como as áreas das organizações têm buscado resolver os seus problemas do cotidiano. Comelli, essa necessidade de inovar, particularmente na inovação aberta, exige uma mudança de cultura. E aí o resultado não vem tão rápido, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Por mais que a gente fale muito de tecnologia associando a inovação, a gente sabe que a tecnologia ela é produzida e utilizada pelas pessoas, né? Então, assim, como é que a gente consegue mudar um formato? Vamos olhar lá, né, Marcos, para como a gente se formou, onde a gente estudou, quem nos ensinou, como a gente aprendeu ao longo desses anos todos. E isso está muito enraizado na formação do indivíduo ou na carreira profissional dessas lideranças que têm que tomar decisões hoje sobre novos formatos. Então, romper isso ainda é uma barreira. O hábito, o comportamento, as práticas que estamos exercendo ao longo de toda a nossa carreira, de repente precisam ser alterados. Então, a inovação ela vai se dar mais rápida se ou quanto os seus líderes, gestores e quanto os seus colaboradores assumirem novas práticas, novos modelos de executar as tarefas, encontrar novas perspectivas. É por isso que a gente diz que a mudança de cultura
ela é feita de médio e longo prazo. Isso a gente já diz na ciência da administração há muito tempo, e a gente sabe também que dentro desse processo não basta só contratar tecnologia. Não adianta eu trocar, né? Vamos pegar um exemplo aqui, um caminhão, né, com poucos recursos eletrônicos por um caminhão autônomo, semi-autônomo, se o motorista ainda é o mesmo, né, que ainda não domina, por exemplo, não tem a destreza de tecnologia para poder explorar os recursos desse novo sistema, dessa nova máquina ou dessa nova ferramenta. Então as pessoas são fundamentais no processo e infelizmente ainda a gente não consegue virar a chave tão rapidamente com as pessoas, né? Comelli, vamos falar um pouco sobre liderança na inovação. O quão importante é a liderança para que haja inovação numa empresa? Pois é. Em geral, dentro das hierarquias, dos sistemas organizacionais das empresas, a gente sabe que temos tomadores de decisão, né? A maior parte das empresas hoje tem modelos hierárquicos com papéis e tomadores de decisão muito definidos. E esses líderes é que são responsáveis por conduzir a organização, tanto para garantir a execução e o sucesso do que ela tem planejado e tem feito agora, quanto para o futuro, por manter a competitividade, por manter a liderança de mercado, por ampliar a market share. Então, os líderes são as pessoas-chave. Muito se fala em que a gente precisa trabalhar na base, a mudança da organização, mas a gente tem percebido em diversos projetos que a gente tem feito ao longo desse tempo que a grande barreira cultural vem da cabeça do líder, em parte porque ele está congestionado de decisões do cotidiano e tem que responder isso, e em parte porque não sobra tempo para pensar e entender mercado e como ele está se transformando, e principalmente em parte porque esse líder foi formado sobre uma perspectiva do que ele tem ali levar para fora. Ele tem pouca habilidade, pouca destreza de ir lá fora buscar o que ele precisa. Do que eu estou falando? Estou falando de conceitos de customer centricity, estou falando de uma cocriação com parceiros, de mudanças em comportamento social, em gerações, nos indivíduos e no comportamento do consumidor, que da distância que boa parte dos líderes estão, eles não conseguem perceber em tempo de tomar decisões rápidas. Então, quando a gente trabalha com uma empresa no seu processo de inovação e transformação digital, a gente tem um discurso muito forte para o papel do líder, porque é ele que é o garantidor da nova estratégia, o implementador e o interlocutor dessa jornada. Sem ele, o liderado fica perdido e a organização não anda. Muito bem. O Distrito foi eleito como o melhor hub de inovação do Brasil. Você poderia falar um pouco sobre os processos? Porque os ciclos de desenvolvimento de grandes empresas geralmente são mais espaçados, não é isso? Uhum. Correto, né? A gente foi eleito aí pelo Startup Awards em 2020 como o melhor hub de inovação do Brasil. Isso é um fruto de um trabalho fortíssimo que a gente tem feito junto ao ecossistema. Hoje a gente tem mais de 450 startups no nosso ecossistema do Brasil inteiro, de diversos verticais. Então, a gente tem projetos de inovação com cerca de 60 empresas, né? Temos 27 que assinam com o Distrito uma frequência, e todo esse arcabouço que a gente chama de ecossistema, que a gente já chamou de stakeholders anos atrás, né? Ele funciona bem, né? Então a gente conseguiu prover grandes conexões. E uma das coisas que isso leva para falar de processos é o fato de que a inovação, por mais que a gente trabalhe a lógica de que ela pode ser criativa, disruptiva, ela precisa ser sistematizada. E os processos precisam ser ajustados também. Mas não é a gestão de processos, os processos convencionais, em ciclos longos, como a gente aprendeu em gestão da qualidade, para poder certificar uma ISO, eles são processos ciclos ágeis e que a gente usa um conceito muito forte de teste rápido, aprenda rápido, corrija rápido, né? Então vamos testar e falhar rapidamente para poder ter tempo de corrigir enquanto a jornada está acontecendo. Então os processos de empresas convencionais realmente eles têm, por característica, por burocracia, por porte, por hierarquia, tendem a ser muito mais demorados e burocratizados. E a gente está implementando metodologias ágeis para tornar esses ciclos mais curtos, mais rápidos e com mais resultados de curto prazo. Pois é, aí vem os modelos ágeis. Você poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Pois é, essa questão dos modelos ágeis, das ferramentas ágeis ou gestão 4.0, como a gente tem visto muita gente falar hoje em dia,
na verdade, eles são ferramentas, novas ferramentas ou redesenhos de ferramentas que a gente já tem conhecida no mercado em gestão e que faz com que a gente consiga fluir mais rapidamente com teste de hipóteses, análises, simulações. Né? Então, hoje, quando a gente fala de uma experiência, por exemplo, de co-criar novas soluções ou repensar uma jornada do cliente, um produto, a gente usa, em geral, ferramentas de design thinking. Quando a gente usa, depende de organizar o trabalho em lotes ou tentar realizar tarefas rapidamente com times multidisciplinares, a gente utiliza conceitos de design sprint, né? A gente tem uma cultura para ferramentas ágeis, o que suporta por trás a metodologia ágil de gestão? Uma cultura data-driven, ou seja, a gente precisa ter uma cultura orientada de arquitetura e preparação de dados para facilitar a tomada de decisão dos seus gestores, da sua organização. E óbvio que a gente busca fazer isso em tempo real. O mundo hoje está quase tudo em tempo real, a gente precisa responder assim. Então, quando a gente fala de ferramentas e conceitos ágeis, a gente está sistematizando ciclos de testes e hipóteses mais rápidos, principalmente suportado por uma estrutura de dados que nos permitem ler, analisar e decidir em praticamente tempo real sobre uma determinada situação da empresa, seja qual ela for. Essa é basicamente uma visão simplista, né, mas uma visão de como a gente tem olhado para metodologias ágeis de gestão. Comelli, o que você mais ouve quando conversa com grandes empresas que querem se aproximar de startups? Essa questão é interessante, né? Porque a gente, quando recebe aí no distrito muita gente para conversar, eu recebo aí vários diretores, né, e alguns presidentes também de organizações, eles vêm conhecer, vêm tateando, porque eles querem mais entender que mundo é esse, né? Fala-se muito de conexão com startups, né? Mas como é que é isso? Que mundo é isso? O que é exatamente uma startup? Como é que eu converso com ela? Há muita desconfiança na chegada, porque, em geral, é um mundo desconhecido. Né? A gente não sabe, ou a maioria não sabe, o que está por trás, por exemplo, do modelo de negócio de operação de um Uber, né? Do modelo de negócio de um iFood. Então, você consegue enxergar uma ponta, então os empresários ou líderes têm vindo para nós perguntando muito, querendo saber quem é quem, como é que é essa aproximação, por onde começa, né? Então parece que a gente está com dois mundos distintos, numa transição. Então o pessoal ainda quer saber quem são, como são. Certa vez, um presidente de uma multinacional visitando a gente aqui em Curitiba, ele, antes de entrar no espaço, ele estava recebendo ele perguntou: mas eu vou encontrar gente ali de pantufa, né? Será? Né? Então, assim, ver um pouco do estereótipo, né, que a gente tem dentro desse cenário, mas que depois, ao longo da construção, do amadurecimento, da aproximação, das conexões que a gente faz, a gente consegue mostrar para essa empresa que existem aí condições seguras de se relacionar com inovação mais disruptiva e com modelos diferentes de conexão. E as startups que estão dentro do distrito, elas interagem entre si ou não? Sim, a gente tem bons resultados aí de interação entre as startups, principalmente porque, assim, o que acontece no modelo de negócio de uma startup, né? Ela é muito focada, ela tem um problema muito específico para resolver. À medida que ela cresce, se desenvolve, ela vai precisando de outros recursos e ela vai ampliando o leque dentro da sua operação. E para o conceito de uma startup é muito comum fazer isso crescendo com parcerias, com conexões. Então, aqui no distrito, por exemplo, a gente tem uma startup que tem um modelo de negócio focado em uma plataforma de conexão de grandes empresas e pequenas e fornecedores de compras, mas a gente tem uma outra startup ao lado que está gerando dashboards, né, e BIs para essa plataforma. Então, o que é a avaliação muito de uma startup? Será que faz sentido eu desenvolver tudo dentro de casa ou eu olho para o mercado que está pronto e me conecto? Muitas estão buscando conexões e aí o distrito é um espaço muito bom para fazer essa complementaridade, essa troca de negócios. Seja para alavancar a jornada de uma startup que conecta com outra, por exemplo, essa de BI, ou seja mesmo no sentido de poder fazer parcerias e vender em conjunto, fazer parcerias comerciais, acoplando, né, soluções com outras e embarcando conjuntamente num processo comercial. Então isso tem acontecido muito aqui no distrito, a gente faz isso no hub físico aqui em Curitiba e São Paulo, mas a gente, depois que subiu o programa virtual, a gente está fazendo isso em nível nacional e tem vários casos, inclusive
de M&As, né? Inclusive de associações de startup que estão se juntando e que encontraram essa complementariedade dentro do distrito. Então, é uma das nuances aí que a gente tem tornado cada vez mais orgânico, isso que é mais importante quando a gente fala de um hub de inovação. Bom, como nós estamos falando de inovação aberta, Comélia, quais são os principais desafios ou dificuldades de projetos de inovação aberta? E quais os principais erros cometidos por grandes empresas neste processo? Falando de desafios, né, a gente tem aqui dentro do nosso trabalho, no cotidiano, uma forma de poder abordar e ajudar a empresa a priorizar, né? Então, assim, quando a gente fala dos desafios, a gente sempre está tentando colocar em duas vertentes, né? Primeiro, o que você busca? Primeiro, você busca mais excelência operacional, você quer aprimorar a sua performance, o que você já faz hoje, ou você está pensando em novos negócios, em novas frentes, né? Então, os desafios aqui estão centrados basicamente nesses dois eixos. Será que eu quero descobrir coisas novas, porque a minha operação já está funcionando, e aí eu quero novas frentes, olhar para daqui 1, 2 anos, o que vem por aí? Ou será que eu quero aprimorar o que eu tenho feito? Em geral, grandes corporações têm buscado excelência operacional e aprimorar o que eles têm feito. E aí começam também uma série de conflitos, porque quando você decide que você precisa mexer no core ou nas atividades internas para aprimorar a tua performance, geralmente ao longo de 10, 15, 20, 30 ou empresas centenárias, você botou todos esses recursos ali dentro, e você já faz assim há muito tempo. Então, quando a gente começa a falar de desafios e de erros, a gente nota que, em geral, existe uma certa, não é bem uma falta de humildade em entender que lá fora podem ter coisas melhores, inclusive, do que a gente faz, outras maneiras de realizar. Os grandes erros aí eu consigo botar um distrito dentro da minha organização. Eu mesmo faço meu hub lá dentro, junto peças e executo isso. Essa foi a geração de hubs que a gente tem vários casos de insucesso, porque quanto mais fechado você ficar, menos você se desenvolve hoje em dia. Então, os erros estão muito centrados em achar que a inovação, por mais que você tenha uma área de TI fortíssima, que você tenha marketing fortíssimo, vários recursos, você querer fazer tudo isso dentro de casa. Os principais erros estão quando a gente quer trabalhar inovação usando só recursos internos. E depois, óbvio, quando você tem a relação com uma startup, você quer fazer com que a startup se adapte ao seu processo. Por exemplo, pagando ela em 150 dias, por exemplo, exigindo dela requisitos de classificação de fornecedores do mesmo jeito que você exige dos outros fornecedores da tua linha, da tua produção. Então, é um processo que ainda precisa ser adaptado e, em geral, quando você tenta colocar a startup na roupa da grande empresa, existe um conflito grande aí, uma chance grande de insucesso. Tem que haver uma mescla de processos, condições mínimas de governança, segurança, com a inovação e agilidade de uma startup para poder fazer a inovação acontecer de fato. Bom, eu agradeço ao amigo antigo, Luiz Gustavo Comelli, pela excelente entrevista, e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Marcos, tem que agradecer, né? Agradecer bastante a você aí mais uma vez, para a gente poder se reconectar, continuar falando de inovação dentro das nossas jornadas, né? Desde aí de época de Copel, Sebrae e tudo mais, é um prazer. Fico sempre à disposição. Para quem quiser acompanhar, né, um pouco do trabalho do distrito ou conversar um pouco mais, pode me chamar nas redes sociais aí, principalmente LinkedIn, Gustavo Comelli, e aí a gente pode ir trocando conexões por lá. E aí agradeço e desejo todo sucesso a vocês com o trabalho da Future Inove e também com esse programa de marketing de inovação. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, Marcos.